todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lavadeiras do São Francisco. E dessa vez nós estamos aqui reunidos para falar sobre aquele gênero menor, que é colocado de cantinho, que é considerado aquele gênero que é feito pelo estagiário, aquele serviço que é feito pelos estagiários da literatura. Sim, nós estamos falando aqui do conto, essa pequena grande pérola da literatura, esse pequeno grande gênero da literatura. E obviamente que eu não conseguiria falar sobre contos sozinho, e eu convoquei dois contistas muito especiais, muito bons, estão lançando trabalhos muito bacanas, alguns que já estão por vir, estão comigo também na coletânea F de Verdade, que saiu lá no site do Literatura BR, foi organizada pelo Bruno Ribeiro. E eu estou sim falando de Eduardo Sabino e Isabeau Quintierre. Sejam muito bem-vindos aqui no Lavadeira do São Francisco, queridos. Obrigado. Valeu. Obrigado aí pelas palavras, pelo convite. Prazer estar com vocês aí. Também, foi um prazer não. Para quem não sabe, quem não conhece, o Eduardo Sabino é mineiro lá de Nova Lima e autor, dentre outros livros, de Naufrágio entre Amigos. Ele foi vencedor também do Prêmio Brasil em Prosa, promovido pelo jornal O Globo e pela Amazon Brasil, com que ele ganhou com o conto Sombras, que é um conto excelente, que você encontra também aí no Naufrágio entre Amigos, que é um livro que eu recomendo, que saiu pela editora Patuá. E a Isabeau Quintierre é uma paraibana formada em letras em inglês e que lançou um livro fantástico, na pegada aí do boom latino-americano, que é A Cor Humana, que saiu aí pela editora Escaleiras. Um excelente livro e que eu recomendo também que vocês adquiram, que vocês comprem, tanto do Sabino, Naufrágio entre Amigos, como A Cor Humana aí da Isabeau Quintierre. Inclusive, já recebi notícias de pessoas que compraram o livro da Isabeau por indicação aqui do podcast. Fiquei muito contente de saber disso. Agora, viu? Tá vendo aí? O podcast tá fazendo um merchan legal pra gente. Bom demais. Adorando. Então, queridos, vamos falar sobre contos? Bora. Vamos falar aí sobre esse gênero que tá na literatura. Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês já de cara. Conto é coisa de estagiário? Rapaz. Vamos fazer uma coletânea aí dos estagiários da literatura universal, né? Aí vamos pegar aí Boyce, Tchekov, Flannery O'Connor, Lúcia Berlin. Então, assim, conta coisa de mestre, né? Tem muito pessoal que faz oficina por aí que vai dizer que começa com um conto, que depois você consegue com romance. Aí acho que pra eles a gente é estagiário, no caso. Pois é. Que é um critério mais de mercado do que literário, isso, né? Uhum. E assim, acaba norteando parte das pessoas, dos leitores, até de prêmios literários, que às vezes não tem nem a categoria contos. Mas enfim, totalmente sem lógica, né? Essa hierarquização das coisas, né? Dos gêneros literários da prosa. Inclusive é uma coisa até meio ligada ao mercado, ao econômico, ao capital, essa coisa, né? Que você tem que crescer e começar pequeno, depois você cresce, se torna alguém na vida. Levar isso para literatura, gente. Não. Aquela coisa da meritocracia, né? Comece com contexto menor e aí você vai ganhando, né, maturidade para fazer uma novela e depois um romance, como se fosse um exercício mesmo, né, um texto maior que não tem nada a ver. Pois é, como se fosse um aumento, assim, tipo, uma progressão de carreira, mas na verdade tem gente, inclusive, que começa com romance e depois vai pro conto, já vi, inclusive. E gente que começa com romance e às vezes não consegue pegar o jeito do conto, né, que é uma outra lógica de concentração. Eu li um artigo acho que do Braulio Tavares, que todo mundo tenta investigar, né, de onde que vem isso, né? Para mim é mero preconceito, né? Aí agora de onde vem aí pode ter mais de um fator, né? E ele fala, e ele fala assim da questão do valor capitalista da mercadoria, né? Que às vezes a pessoa
vê um romance e enxerga um valor de trabalho maior, uma coisa mais valiosa do que aquilo que é um texto menor e que seria, entre aspas, uma mercadoria menor, né? Muitas pessoas acham mais fácil, né? Exatamente, como se fazer um livro, né, uma coletânea de contos, fosse mais fácil do que fazer um romance. Então, tem essas coisas. Também tem a questão da origem, né? Eu acho que aí pega muito, sabe? Que é aquela coisa do conto, tá mais ligado a... Ele tem uma origem muito mais popular do que o romance, né? Digamos assim. Uhum. Aquela coisa que eu estava até comentando com o Ivandro outro dia, aquela ideia mesmo das pessoas se reunirem para contar histórias, né? É uma coisa desde de tribos indígenas até comunidades interioranas, aquela necessidade das pessoas de fabulação mesmo, né? De ouvir e contar histórias. Talvez isso seja substituído por uma série de coisas. Novela, que as pessoas se reúnem para assistir, o que for, mas não deixa de ter essa necessidade de acompanhar uma história. Eu até acho que minha predileção pelo conto vem daí, sabe? Que tem uma família que as pessoas tinham esse costume. Vamos reunir com a avó, vamos contar história de assombração. E aí você vai apaixonando pelas histórias, pelo conto. Pode ter alguma influência também nisso, sabe? Essa origem popular do gênero, né? Digamos assim. Eu concordo contigo, muito na questão do que também, se a gente for observar, essa coisa de narrar histórias, de contar histórias, ela é essencial, inclusive, para a própria composição dos grupos humanos. Você imagina num período em que você não tem acesso a livros, ao material escrito, como é que, por exemplo, regras jurídicas mesmo, ou regras de comportamento social, elas eram transmitidas? Então, de um modo geral, elas eram transmitidas a partir da construção de histórias, onde você contém esses arquétipos, onde você vai construindo e vai repassando valores, e isso vai fazendo com que, de geração em geração, esses valores vá se sobrepondo, você vai conhecendo as suas próprias origens, você vai também entendendo como é que aquele grupo social no qual você está inserido, ele se amolda, né? Ele se conforma, tal. É engraçado até a gente falar isso, porque, por exemplo, eu estava lendo o Teoria do Conto, da Nadia Batella Gottlieb, eu acho que o sobrenome é esse, e ela cita como um exemplo, num dado momento, nessa questão da origem do conto, a narrativa ali de Caim e Abel, lá na Bíblia, né? No Gênesis, o quanto isso era essencial. O quanto isso é um conto. Mas se você pega e pensa, por exemplo, toda a construção de valores dos hebreus, você vai vendo que ali estava uma história que era narrada de geração em geração, que era contada de geração em geração de forma oral, até que ela chega a uma forma escrita. E ela dá esse exemplo, obviamente, mas a gente poderia citar vários outros exemplos. Eu me lembro que quando eu estava pagando uma das disciplinas na universidade de antropologia, eu lembro de uma narrativa da origem do mundo entre os povos da Polinésia, em que eles falavam de como a batata era fundamental, porque tudo tinha fluído, tinha nascido a partir de uma batata, e a batata tinha caído na terra do pênis de um homem, e aí isso foi gerando, então tem toda essa coisa de semente, de como é que o mundo ia sendo gerado, ia sendo criado e tal. E isso vai sendo passado entre as tribos ali, vai sendo passado de geração em geração, vai sendo contado de geração em geração, e quer queira, quer não, tem um pouco dessa coisa do conto, né? Então eu acho que uma coisa que é fundamental, talvez, e possa ser uma diferença, eu não sei se vocês concordam, não sei se Zabu também concorda com isso, é que no romance você tem, parece que quase que uma obrigação de fazer uma simulação de uma dada realidade, em detalhes, em determinados aspectos, que eu acho que o conto, ele não tem essa característica, né? Ele não se predispõe a isso, ele não se predispõe a esses detalhes, ele não se predispõe a essa profundidade, e quando eu falo profundidade aqui, não estou dizendo que o conto é raso, mas profundidade em detalhes, em determinadas características. A gente, o conto, ele parece que tem uma certa urgência, parece que ele tem uma certa pressa. É verdade. Ele diz o que quer, ele diz a que veio, então ele tem um aspecto de concisão que é muito forte nele. Eu não sei se é uma característica só dele, mas que eu acho que é muito forte nos contos. Isso me faz lembrar, isso que você falou
a questão do romance em comparação ao conto, que em questão de realismo mágico, que é e ficção fantástica, que são gêneros que têm uma proximidade tanto na escrita, né, quanto nas minhas leituras. Eu lembro de quando eu conheci Cem Anos de Solidão, eu tive um impacto, mas foi um impacto muito diferente do que os contos fantásticos de Cortázar me causaram, por exemplo. Porque aquela coisa, né? Enquanto até o próprio Cortázar fala aquela citação que você tinha até mencionado outro dia, que era sobre o conto ele ganha pelo nocaute, né? Quando eu fiquei maravilhada com Cem Anos de Solidão, por exemplo, quando eu conheci Bestiário, os contos curtos de Bestiário, né? Foi um impacto completamente diferente. Foi uma coisa tão forte para umas narrativas tão curtas que isso mudou completamente a minha forma de ler e de escrever. E eu acho que isso que eu comecei a entender o impacto dos contos a partir daí. Os dois são obras enormes, assim, obras grandiosas para mim. Mas aí foi que eu comecei a perceber que a grandiosidade pode residir dentro da pequeneza, entre aspas, de um conto. Eu concordo. Acho que são dois tipos, né, de grandiosidade, vamos dizer assim, diferentes. O Ivandro comentou aí dos mitos de origem, né, daquela questão da antiguidade mesmo do conto, né, como história. E eu acho assim que nesse formato, né, era um formato do conto que as pessoas se apropriavam de uma forma muito coletiva, né? Igual ele comentou, passando de geração para geração. Mas o conto ele também passou por uma transformação parecida com o romance, assim, no sentido de se individualizar, né? Aquela coisa que era uma criação coletiva, que era passada de geração para geração, que tinha mais a história do que qualquer outra coisa, ele também passou a ter uma forma, né, no momento que se tornou mais autoral, né, uma forma mais artística, que começaram a entrar outros elementos além da história, né, em si, que é o estilo mesmo, o olhar do autor, né, uma série de coisas. E aí entram tantas formas assim, de conto que a gente vai descobrindo, né, a gente tem sempre alguma coisa para a gente descobrir em conto, né. Tanto quanto romance, assim. Muitos autores experimentaram várias formas de fazer contos diferentes. E aí começam também várias teorias. Isabel citou do Cortázar, né? Do que é um conto, do que seria um bom conto. E tem muita coisa interessante, né? Tem o Biglia, que fala que um bom conto para ele, né, na visão dele, sempre narra duas histórias. Que uma história é uma história mais visível, que está na superfície do texto. A outra está numa camada mais profunda, que ela vai aos poucos emergindo na superfície até, né, extravasar e ficar um pouco mais claro assim, para o leitor, que talvez daí venha a profundidade do conto, né, que é um tipo de profundidade diferente do romance também. Essa teoria do Cortázar é muito interessante, do box, né, do conto por nocaute, ganha por nocaute e o romance por pontos. E eu sempre imagino, né, quando eu leio essa teoria dele, lutas, né? Lutas, acho que hoje talvez o boxe não esteja tanto na moda, mas o MMA, né? O lutador que ele quer ganhar por nocaute, ele sempre entra com uma estratégia diferente do lutador que quer ganhar por pontos. O lutador que quer ganhar por pontos, ele cadencia mais a luta. Às vezes ele aumenta o ritmo, diminui o ritmo, mas ele quer somar pontos ali. Que é a mesma coisa do romancista. Tem hora que dá uma acelerada, tem hora que dá uma freada. O contista não. O contista sabe que ele tem pouco tempo para conseguir o que ele quer. Então a intensidade dele tem que ser diferente, né? Já tem que ter uma intensidade pela linguagem, o que for, que bata mais forte no leitor. O Quiroga que fala também, ele acrescenta isso, né? Que ele diz que o conto, ele por mais que ele fala que o conto literário ele ainda carrega consigo as características do conto oral. Então ele tem que ter esse poder de atração sobre o leitor, ele tem que manter o leitor interessado e ele tem que ser breve o suficiente para que isso aconteça, né? O H.G. Wells, ele diz que um conto bom, ruim, patético, seja lá o de que for, ele tem que prender ali, tem que ter um tempo de leitura de 15 a 50 minutos. Nossa,
Aí é muito preciso, então né? É muito cálculo. Exato. Exato. Mas uma coisa que é bem interessante, não há um consenso, pelo que eu vejo, em relação à brevidade, que os contos precisam ser curtos e coisa e tal. Mas também não há quem ouse discordar de que os contos não sejam uma coisa breve. Como é que vocês encaram isso, né? Inclusive no processo de criação de vocês, essa questão da brevidade do conto ou não? Porque eu acho que tem que ser breve. Caramba, eu particularmente, eu tive um dilema muito grande antes de publicar o livro, porque os meus contos são curtos mesmo, assim. Curtos de, a maioria ter 2 páginas, 3 páginas. Eu sempre ficava pensando, caramba, mas eu vejo os outros autores escreverem contos de 10 páginas. Tamo junto nessa. Meus também, 2 páginas, 3 páginas, tamo junto. Aí tipo, eu vi os outros autores escrevendo um livro, assim, tipo, de 10 contos cada, assim, 10 páginas cada conto. Caraca, será que eu tô fazendo errado, velho? Aí depois eu comecei a aceitar que é assim que eu escrevo, é assim que tem a essência do que eu quero colocar ali. É aquela coisa, se eu colocar mais, vai ficar errado, sabe? Aquela sensação de que, deixa quieto, você não gostou dele desse tamanho, então não mexe não. Tanto que já aconteceu alguma vez de uma pessoa que leu meus contos falar assim, mas por que você não aumenta, né? Tá fazendo a leitura crítica, por que você não alonga esse ponto? Porque eu queria ler mais sobre essa situação. E eu fiquei, poxa, entendo, né? Assim, fico feliz que você quisesse ler mais sobre essa situação, mas você vai tentar mexer no ponto e parece que o ponto tá dizendo, deixa eu ficar em paz. Ele tá no tamanho certo, né? Tá no tamanho certo, é o tamanho que é dele, né? Se aumentar, estraga. Essa é a sensação que eu tenho às vezes. Inclusive, já tentei aumentar contos e estraguei os contos. Então, eu falei, vamos deixar ele dormindo onde ele está. Ele perde a concentração, aquela tensão do conto, né? Como a Isadora fala isso, isso aí poderia ser maior, não poderia ter um romance. Mas, assim, essa questão da brevidade, Ivan, eu concordo, mas eu acho que ainda é um conceito relativo, assim, sabe? Que não precisa de se fixar assim, a um número, como posso dizer, a um número X de páginas, né? Eu acho que um conto de 4 a 5 páginas ele é breve e um conto de 30 a 40 também é breve, em comparação a um romance, entendeu? Uhum. Então, assim, pode ter o conto Cena, que é aquele conto de 1 a 2 páginas, e Seu Contaço, e também um conto que sei lá, que tem um desdobramento maior, né? Um enredo, o que seja, que chega igual o do Júlio Cortázar, né? O Perseguidor, a 40 páginas, mas não deixa de ser breve também. Verdade. Teve uma vez, inclusive na época da oficina de Marcelino Freire, eu levei uma coisa mais longa para ele, quando eu participei do Quebras, e ele não gostou, e eu fiquei, poxa, assim, eu tinha enchido uma linguiça enorme naquele ponto. Aí eu cortei um monte de coisa, levei pra ele de novo, ele disse, pronto, mexa mais não, tá ótimo. E eu considerei muito isso, me ajudou também a rever essa questão do tamanho, perder esse preconceito com contos mais curtos e aceitar, inclusive começar a gostar ainda mais de outros contos curtos, como o caso de um livro que me influenciou muito, que eu amo muito, que é Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. E são contos de 2 páginas, assim, pequenas. E é um livro impressionante. Uma coisa que vocês falaram aí, que me ocorreu aqui, e me ocorreu agora, tá, gente? Então, assim, desenvolveu a ideia. Vocês não acham também que isso talvez seja uma boa coisa, ou mesmo uma característica do conto, provocar essa sensação de querer mais no leitor, né? Porque às vezes eu também ouço algumas pessoas que leram O Sangue em os Porcos, eles chegavam pra mim e diziam assim, mas tal história dava pra virar um romance, dava pra desenvolver. Ih, rapaz. Você deixa muita coisa e tal, sabe? Alguns são. Eu acho que até poderia, acho que até dá pistas. Mas assim, eu tenho muito não sei, eu comecei a pensar um pouco nessa coisa, se isso também não é uma coisa de bons contos, porque também tem contos que eu leio e que me deixa essa sensação, sabe? Você percebe que ele fechou, você percebe que ele acabou, mas se dá essa sensação de que, putz, o que acontece daqui e tal. Será que o conto também não tem essa coisa da lacuna, né? Essa coisa
de ser dentro dessa concisão, dentro dessa brevidade dele, propositalmente lacunoso para que as pessoas imaginem o que, é que pode acontecer, que elas preencham certos espaços em que a história não dá, detalhes que a história não dá, que ela não se atém. Eu sei, posso estar falando uma grande bobagem, tá? Não. Agora, falem. Interessante. Isso é interessante. Caramba, eu acho que essa lacuna é um dos principais atrativos do conto para mim, pelo menos. Não, também gosto, e principalmente quando o conto ele esconde, né? Às vezes termina em aberto. Aí que o leitor ele quer imaginar mesmo e sente falta, assim, sei lá, de uma narrativa maior, né? Mas sabe que é uma coisa que eu já ouvi pessoas falando em relação ao romance também? Eu não sei se vocês já ouviram isso, quando a pessoa fala assim, nossa, mas o ruim desse livro é que ele está acabando. Nossa, o que vai acontecer depois que esse livro acabar? Depois que chegar no último ponto final. Então, assim, ao mesmo tempo que no conto isso é mais forte, em alguns romances também acontece, sabe? Pode ter a ver com a necessidade da pessoa de comparar, né, aquela narrativa ali com a própria vida, né? A ideia de que a vida continua e pelo fato de ser uma simulação do real, da vida, não deixa de ser tanto a narrativa longa quanto a curta, a gente tem a necessidade que a coisa continue de alguma forma. Aí, por exemplo, Don Quixote, você terminou o livro, ele morreu, né? O segundo livro. Aí ele falou assim, não, mas não é possível, eu quero mais aventuras, eu quero ver o Don Quixote, o Sancho Panza em outras maluquices e tal. Aí o que você faz? Você abre o livro de novo, ele está vivo de novo, né? É verdade. Então, assim, a literatura tem isso também. Ao mesmo tempo que acaba, você pode deixar passar um tempo e recomeçar e a coisa vai estar lá. Isso é lindo também. Isso é lindo porque, por exemplo, a literatura, um livro, um conto mais ainda, eles não têm técnica, literalmente não tem um antes e um depois. É um recorte bem específico temporal, assim. Mesmo que você brinque muito com o tempo, mesmo que você use artifícios fantásticos dentro da sua literatura, ele sempre vai ter algo antes que a gente não vai ver e algo depois que a gente não vai ver também. E isso é uma das coisas mais atraentes, são as lacunas, como o Ivandro falou. Toda a produção literária é preenchida por lacunas, e o conto especialmente. E eu acho que isso acrescenta uma coisa tão incrível, dá um deleite você ler, e você saber que você não vai consumir toda a extensão do que tinha ali para ser consumido, né? Porque chega a ser impossível. Mas não um produto assim que você vai acabar completamente com ele. Sempre vai ter alguma coisa a te dizer também, né? Sempre vai ter coisa. Sempre que você relê, inclusive Italo Calvino, o próprio Italo Calvino, quando ele fala por que ler os clássicos, ele vai dizer que um clássico, eu acho que não necessariamente o clássico, mas uma literatura, assim, grandiosa, para não dizer outras palavras, assim. A primeira palavra que me veio para essa. Mas o motivo para você ler o clássico, ele é um clássico porque sempre que você pegar esse livro, você relê esse livro, ele vai te dizer alguma coisa. E é verdade. Porque a pessoa que pega Don Quixote, você volta para o começo, Don Quixote está vivo, e agora que ele está vivo de novo, ele vai ter outras coisas para lhe contar, você vai descobrir outras coisas sobre o livro, sobre você como leitor, sobre você como pessoa, sobre o mundo de Don Quixote, sobre o mundo de Cervantes. É incrível. É incrível. Deixam e a gente preenche. Eu acho que talvez seja exatamente nisso que você falou agora, Isabu, que consiste a ideia da brevidade do conto. Eu acho que essa brevidade do conto, ela é muito mais qualitativa, num certo sentido, do que quantitativa. Não tem a ver com a quantidade de palavras ou com a quantidade de páginas, como aí pega um pouco naquilo que o Edu falou, né? Você pode ter 5 páginas, 2 páginas, 10 páginas, 40, enfim, e ele continuar sendo um conto e continuar sendo breve. Porque eu acho que essa brevidade talvez, e eu não sei, me veio agora na cabeça, mas talvez ela tenha um pouco a ver com essa questão de ser um recorte mínimo, de ser um recorte pequeno daquele universo, ou daquela personagem, ou aquilo que ela está contando. De uma certa maneira, o conto ele não está muito comprometido em contar a origem dessas personagens, contar detalhes, detalhar a árvore genealógica, construir uma formação, ainda que ele possa fazer isso, mas ele sempre faz isso com pequenos recortes, com aspectos muito pontuais, é quase que uma fotografia, né? Enquanto que o romance, eu acho que ele se propõe a ter uma coisa mais ampla, mais do que esse momento, mais do que um recorte. Ele é quase que um filme, né? Ele vai
construindo uma espécie de sequência, uma espécie de continuidade. E aí talvez um pouco do que o Edu falou, e aí eu concordo e discordo, tá, Edu? De você, na coisa que você falou, que o romance também dá essa sensação, mas muitas vezes o romance dá essa sensação de que eu quero mais por apego. Você se apega às personagens, você se apega à história, de uma certa... Não sei se... Sim. Mas pelo menos essa é a minha experiência. Você acaba tendo um apego, você não quer se livrar daquelas personagens, que você quer continuar envolvido ali. Já no conto, não. Acho que o conto, às vezes, ele te surpreende porque você acabou, tal. É só esse flash, sabe? É só esse 3x4 do cenário inteiro. Eu diria que o conto é como se fosse um amor de verão, né? É um casamento. Tem isso. Isso aí eu acho que depende muito também do estilo do autor, né? De como que ele narra. Eu leio, por exemplo, quando eu li Stoner, né? É John Williams. Acho que o nome do autor é John Williams. Eu achei esse um livro que faz, mesmo sendo um romance, faz um recorte da vida do personagem, e que eu continuaria lendo assim indefinidamente, se ele fosse o dobro, se ele fosse o triplo, porque mesmo um romance em comparação com a vida, ele sempre vai ser um recorte também. Então, assim, tem romance que também está pegando 2 ou 3 cenas e está desembolando tudo ao redor delas, sabe? E já tem romance assim que dá uma visão mais completa da vida do personagem. Mas hoje, principalmente assim, na literatura contemporânea, tem muitos romances que também são recortes, sabe? E que também te passa essa sensação assim, de que um universo de coisas assim, sobre o personagem vai ter que ficar com a sua imaginação mesmo. Não foi contada e não será. E talvez tenha uma sequência, e nessa sequência algumas coisas da imaginação do leitor apareçam também, entendeu? Eu tô pensando, isso me fez pensar agora, e eu tô pela primeira vez tentando escrever um romance. Eu comecei em 2016, só vou terminar daqui uns 5 anos, eu acho, pela dificuldade que eu tô tendo. Mas assim que é bom. Interessante que é assim que é bom. Mas interessante é que assim, eu sou meio que estritamente contista, né? Então eu tô acostumada a não preciso falar sobre isso, né? Sobre essa coisa do passado. Essa história não precisa disso, né? Aí você chega no romance, muitas vezes você tem que explicar alguma coisa que aconteceu no passado do personagem para que essa cena esteja acontecendo, e aí eu fico assim, caramba, peraí, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que incluir uma explicação para preencher essa lacuna aqui, e é muito diferente de você escrever um conto, é uma sensação completamente, essa questão da necessidade de haver maiores explicações mesmo que o romance disponha a ser um romance que não dá tantas explicações, ainda assim vai ter muita mais explicação do que um conto, assim, para você conseguir seguir a linha narrativa dele. Entendi. Tem muitas conexões, né, também entre os personagens, entre os fatos do romance. Uhum. Talvez o conto ele tenha isso, assim, quando o autor, não exatamente isso, mas algo parecido, quando o autor ele quer fazer o livro dele com uma unidade, seja a unidade temática, de forma, né, linguagem, você começa a pensar maneiras de conectar os contos também, né? Mas de uma forma, concordo, completamente diferente do romance. O romance é aquela coisa, é uma teia muito mais coesa, né, digamos assim. Vocês já acham que também pode ter uma diferença entre eles em relação ao enredo? Porque a gente percebe que o romance mesmo... Claro, há romances que o enredo é mínimo, né? Mas a gente também tem... Vamos pensar aqui nas formas clássicas, né? Eu acho que é mais fácil da gente pensar essas formas mais clássicas do que as que subvertem essas fórmulas. Mas eu acho que, por exemplo, no romance... Você tem que necessariamente ter enredo, ainda que mínimo. No conto, eu não sei se essa exigência de um enredo mínimo ela existe, né? Pensando aqui em enredo como sendo essa coisa cheia de trama, cheia de conexões, cheia de nervuras e tal. E o conto meio que não é muito assim, né? O conto é meio que uma coisa mais simples, mais direta. Ele não permite tantas... não sei se teria a ver com o enredo. Eu acho que sim. Tem
diferença bastante visível, né? O conto ele pode fazer um conto retrato. Eu já vi conto que é o narrador observando um par de sapatos. Eu acho que isso aí no romance não se sustentaria muito tempo, né? E no conto, sei lá, você poderia fazer uma coletânea só com conto-retrato de objetos, vamos supor. Acho que sim, acho que no romance você tem mais espaço até, né? Para poder desdobrar o roteiro, o enredo, a trama. Apesar de que já li contos também, assim, que o enredo ele tem vários e vários desdobramentos, desenlaces, e depois uma peripécia que você não imaginava que havia aparece também. Mas normalmente, até pelo espaço, o romance é mais propício, né, para o autor fazer isso. Eu lembrei da Mariana Henriquez, que você falou agora, Edu. Aquele conto das meninas no quartel, que era o quartel. Muito legal. Que acaba tendo um tanto quanto enredo. E aquele outro também que lembra muito Lovecraft, que é aquele da favela lá. Caramba, é incrível. Que acaba tendo esse desenlace. Não é? Muito massa. É maravilhoso. Não, ela é fera, né? Somos dois. Agora, sobre esse negócio dos acontecimentos da teia de acontecimentos do romance. Rapaz, eu ouso dizer, mas provavelmente algum autor ainda vai me provar errada, que um romance inteiro sobre nada e que não acontece nada, você fica, caraca, difícil. Difícil você conseguir, sei lá, 200 páginas, digamos. Você conseguir prender a atenção do leitor. Você tem que ter realmente uma maestria, um controle da palavra incrível para, digamos, escrever um conto um romance em que não há muita coisa acontecendo, que não há ação, assim, de fato. Agora, um conto, como Edu estava falando, um conto pode ser um retrato. Você vai saber apreciar e se deliciar com esse momento curto do conto, né, desse momento retrato. E ele vai ter um impacto imediato em você. E aí, se esse impacto imediato, eu ouço dizer que ele se perde quanto mais você estende ele, esse impacto desejado, assim, pelo autor. Então, tem muita coisa que eu acho que, pela própria questão de necessidade de ação, funciona melhor em conto do que em romance. Mas eu tenho certeza que vai aparecer alguém que vai escrever um romance inteiro, 300 páginas sobre nada, e eu vou achar, caramba, isso aqui é... Aí o autor ou a autora tem que ter uma voltagem de linguagem, né? Aquela linguagem que te prende mesmo, assim. Pensando aqui, acho que o Náufrago Thomas Bernard, né? Escreveu o Náufrago. Tem enredo, mas é um enredo mínimo, sabe? Simplesmente o cara lá que é um estudante de música clássica com inveja do amigo que é um músico talentoso, ele é um músico medíocre, e o romance vai remoendo isso, e não abre tanto o roteiro, não, essa teia do enredo que a gente está falando. Mas é uma linguagem absolutamente envolvente. Tem alguns casos assim, né? Principalmente com romance assim. Mas acho que tanto conta. Pode falar. Não, eu pensei agora em Ulisses, de James Joyce, porque ele se vale muito daquela coisa da consciência, né? Do fluxo de consciência. Mas, ao meu ver, o fluxo de consciência ainda é uma ação, rapaz. Assim, sabe? Ainda é uma ação do mental do personagem, né? Não deixa de ter também uma trama ali, um enredo se desenvolvendo, né? É uma teia, assim, não está acontecendo uma ação literal dentro do conto, mas exatamente. É uma ação... Às vezes não é uma coisa linear, né? Não é uma coisa linear, mas dentro de uma cena parece que abre um abismo para um conjunto de cenas que vão compondo o enredo de uma forma diferente. Um amigo nosso, né, que os livros dele costumam fazer isso, é o Roberto Menezes. Não sei se você leu, Isabel, e se o Ivaldo vai concordar, mas ele tem alguns livros que é assim, o Júlio, por exemplo. Júlio é um bom mês para morrer. Saiu pela Patois em 2014, eu acho. Excelente. Ao mesmo tempo que a narradora, a Laura, fazendo uma coisa como se fosse um acerto de contas com ela mesma, escrevendo como se escrevesse uma carta, naquele momento, naquela cena que ela está ali escrevendo, ao mesmo tempo várias e várias coisas de memória, de uma forma não linear, vão se abrindo ali no romance,
ele tem uma trama, um enredo que vai se desdobrando, mas não de uma forma linear. Aí às vezes pode passar essa sensação assim, nossa, mas tinha tão pouca coisa e me prendeu, mas não tinha tão pouca coisa, é porque foi colocado de uma forma diferente. Verdade, é isso mesmo. Júlio é um bom mês para morrer, que na minha opinião um dos grandes livros, um dos grandes romances da literatura brasileira dessa década que a gente tá vivendo. Pra mim cara, eu sou muito fã desse livro, assim, assim, eu conheço o Beto, não é rasgação de seda pra ele, mas eu sou muito fã, muito fã desse livro, assim. E eu lembro do quanto esse livro me deixou zonzo lendo, porque exatamente por essa falta de linearidade, por esse fluxo constante, que não para, a cabeça dela parece um tubo assim, não para, sabe? Toda hora ela começa a falar de uma coisa e ela vai falando de outra, e de outra, e de outra, e de outra, e eu acho que o Beto faz isso com maestria. Por exemplo, eu não vou citar aqui o nome por uma questão de delicadeza, mas teve um romance que saiu, foi bem falado pela crítica, todo mundo, é um romance curtinho, enfim, e que supostamente era sobre essa coisa supostamente é sobre essa coisa do fluxo de consciência e tal. E o que acontece? Ele tá lá e ele tá pensando em coisas da vida dele e tal, e ele vê sabe aquelas viradas óbvias que você sabe que o pensamento vai virar porque ele viu alguém que chegou, uma criança que passou com a pipoca na mão e aquela pipoca lembra não sei o que dele. Mas aí o cara, o narrador, ele tá lá e vê uma pipoca na mão do menino e lembra e não sei o que, e muda o fluxo, sabe? Então você percebe muito essa fragmentação. E aí, o que acontece? Você vê Júlio, Um Bom Mês para Morrer, essa fragmentação, ela não existe. Assim, parece que ele colocou capítulos para ser mais confortável para o leitor. Mas os capítulos estão ali, sabe? Por estarem ali. Eles não estão quebrando nada de uma certa maneira, não estão dividindo nada, porque nada é de forma muito linear. Se tirasse, viraria uma espécie do náufrago. Não, o náufrago é assim, tipo assim, nem parágrafo texto tem. Se fizesse isso com o Beto também, eu acho que não teria tanto problema. Apesar que dá pra perceber que ele pensa em estrutura também. Né? E ele... Rapaz, eu ainda não li. Eu tenho esse livro aqui. Leia. Mas ainda não li. Agora eu tô muito ansiosa pra ler. Fúria fila. Agora esse negócio de fluxo de consciência. Vou curar geral. É muito difícil de fazer bem o fluxo de consciência. É difícil. Agora esse aí que você não quis citar o nome, Evandro, me lembra aqueles filmes do cinema, assim, Elysium, por exemplo, né, que o cara fica emendando um flashback atrás do outro. O personagem não pode ver nada na frente dele que já lembra alguma coisa, aí vem um flashback, parece que fica muito explicativo, né? E maçante também. Pra mim, o que me incomodou é exatamente essa coisa de ter o gancho pra mudança do pensamento, sabe? Porque você não pensa assim, você não vai vendo coisa na rua e vai mudando como se fosse, sabe, alguém que tá mudando a faixa de um LP, levantou a agulha e mudou a faixa, sabe? E isso fica muito nítido, né? O Tiago Ferro, quando ele lança ali o Pai da Menina Morta, você vê que são muitos fragmentos, são muitas coisas daquilo que ele estava vivendo, são fragmentações e tal, mas não tem esses cortes, você percebe de uma certa maneira que tem alguma fluidez. E eu acho que no conto talvez a gente consiga ter essa fluidez muito maior. E aí uma coisa que eu me lembrei, eu acho que não lembro se era o Paul, ou quem é que falava a respeito do conto, que ele diz assim, que sempre que você começa um conto, você está interessado na conclusão. Então essa é a grande questão do conto. O conto sabe o final de pronto, né? Ele sabe meio que onde vai chegar. E o leitor, ele vem muito com essa expectativa da conclusão do conto. Diferentemente do romance. O romance, normalmente, você desfruta pelo fluxo. Tanto que, por exemplo, se você chega e você tem um romance que o final é aberto, aquele final que não responde nada com nada e coisa e tal, mas de uma certa maneira você não se frustra tanto, porque a experiência de leitura que eu acho que é o que é mais valoroso. Mas no conto não, se você chega lá no conto e o conto não te proporciona isso, por mais que ele tenha um final aberto, que muitas vezes acontece, me ocorre agora o Casa Tomada do Cortázar, que vai ter aquele final, né, acho que vocês já devem ter lido, e que tem aquele final que meio que você termina e diz assim, eu pago muito pau. Pera lá, sabe, fica 300 mil
interrogações na tua cabeça, né? E quando você vai de trás pra frente, de frente pra trás, as interrogações estão todas espalhadas, mas de uma certa maneira você chega no conto já esperando como é que ele vai terminar. Eu acho que é bem nisso que o Cortázar fala da questão do nocaute, né? Porque você tem que pegar, não é só a questão da brevidade, mas é a questão de que ele precisa ter uma força, ele precisa provocar uma tensão que se mantenha do início ao fim. No romance ele pode ter partes chatas, mas se o conto tem partes chatas, a tendência do sujeito é abandonar. Eu tava pensando a respeito disso esses dias, acho que eu li alguma coisa, algum conto que me fez pensar isso. E toda arte, tecnicamente, em teoria também, o ideal, o efeito que ela tem, na arte ela não alcança esse efeito quando ela torna a pessoa que está interagindo com ela, o leitor, no caso. Quando ele termina, está apático. Eu penso assim. Então, conto principalmente, eu acho que um bom conto é um conto que não deixa você apático quando você termina. Tipo, você termina de ler e você pensa nada, assim, você só pensa, ok, próxima página. Mas quando o conto, como é o caso de Casa Tomada, você tá ali na expectativa do final, e mesmo quando chega no final, você ainda tem uma sensação forte, assim, de que, caramba, o que foi que eu acabei de ler? O que foi que aconteceu? Que essa sensação que eu tive quando eu li sobre isso, que é quase uma claustrofobia que esse conto causa, sem precisar descrever demais os cenários, eu acho isso incrível, é só a sensação de que você tá perdendo a sua casa, né? Os personagens estão perdendo a casa é muito dele. louco, cara. É uma estranheza e o incômodo que isso gera, né? Pois é, não tem como se colocar no lugar dos personagens e falar assim, olha, porra, eles estão sendo expulsos de casa, né? Por alguma coisa, por alguém, sabe, sei lá o quê. Alguma coisa que é muito mais, é algo que não dá para eles pararem. E eu acho tão interessante que ele coloca também pequenas coisas assim, caraca, eu esqueci um negócio que eu gostava tanto, um objeto que eu gostava tanto daquele lado da casa e eu nunca mais vou poder ter esse objeto. Isso é uma coisa bem que você consegue se relacionar com isso, com esse sentimento. E eu acho que é isso. Um conto como esse é impossível você terminar de ler e você ficar apático a ele. Você não tem nenhum sentimento em relação a ele. Isso é uma arte de um... E aquela capacidade do texto que tem de transcender a si mesmo, né? Assim, porque a gente sabe que tem uma coisa metafórica nesse conto, Casa Tomada, mas não é uma metáfora direta, que fica muito claro o significado. É uma força estranha que está ali, que está expulsando, igual um sonho mesmo, né, que a gente tem e não consegue... E é muito legal isso, você não determinar exatamente assim, o significado, que aí vai naquela coisa assim, do conto com uma história submersa e que é profunda justamente porque a gente não consegue colocar em termos tão claros assim, né, o significado. O Ivandro comentou assim, dessa distinção, né, que eu até concordo, na verdade eu concordo bastante com essa ideia do final do conto. Ele tem uma importância fundamental. Ao mesmo tempo, tem vários contos que eu começo a ler assim, e que ao mesmo tempo eu estou desfrutando da travessia, assim, né, das coisas que eu vou encontrando pelo caminho. Consigo ter essa percepção também. Por exemplo, a Flannery O'Connor, né, mestrona, né, fera. Eu li neste ano, no início do ano, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. Gente, que conto. Que é um dos clássicos dela, né? E assim, é fera, que mestrona, que mulher foda demais. E assim, e tem tanta coisa que eu vou encontrando pelo caminho e separa para falar assim, porra, uau, né? O que é isso? Que esses recursos que um autor escolhe para poder manter a gente interessado no que a gente está lendo, para poder fazer um gancho lá naquela ideia do conto popular, do conto como uma história contada para alguém. A Sherazade pro sultão, né? Tipo assim, se ele perdesse o interesse no que ela estava narrando, ela morria, né? Às vezes o escritor do conto é muito isso, do romance também, mas do conto mais ainda, uma intensidade maior. Se você perder o interesse, se o leitor perder o interesse, a leitura morre, né? Não acontece mais nada, o livro é fechado e pronto. E aí cada autor tem sua forma assim, de tentar manter o leitor interessado, não que ele esteja fazendo, escrevendo com essa consciência assim. Às vezes a gente projeta um leitor dentro do nosso próprio consciente e tenta escrever aquilo que a gente gostaria de ler, né? Sem pensar exatamente num público determinado, específico e tudo mais. Mas ela, por exemplo,
as descrições, não tem nada gratuito na literatura dela, sabe? Tipo assim, você vai fazer uma descrição física de um personagem, aquilo ali tá falando não só da descrição física, mas do modo como outro personagem olha para ele, ou de alguma coisa do caráter dele que tem a ver com isso. O diálogo dela é muito verossímil, é muito bem feito, parece que tem assim, dois seres humanos mesmo, de carne e osso, conversando na sua frente. E é tudo coisa assim que eu aprendi a apreciar também, que eu vou encontrar pelo caminho, sem necessariamente depender do final. Só que eu concordo com vocês também, essa questão assim, da mesma forma que um final meia boca não estraga um romance, um final meia boca pode estragar um conto. No conto o desfecho é mais importante. Eu acho que tem a coisa do próprio leitor. Por mais que o Chekhov, ele diz que existia o início, o fim do conto, e que ele não estava muito interessado em nenhuma das duas partes. E que ele gostava exatamente de enrolar no meio, assim, ele gostava desse meio. O recorte ali. E que para ele não tinha muita importância, nem o início, nem o final. Mas ainda assim, quando você chega no conto, meio que a tua primeira pergunta quando você é fisgado ali no início como é que vai terminar essa coisa, né? Então você vai desbravando página por página. Eu acho que a brevidade, e aí por isso que eu acho que por mais que a gente discuta o que é breve, o que não é breve, mas eu acho que a brevidade é uma característica fundamental do conto, e exatamente por isso, porque você vai desbravando aquela coisa. Eu acho que o conto é feito para ser lido numa tacada só, sabe? Assim, num fôlego só. E se a gente remonta essa origem da história oral, você não tinha história oral tirando a Sherazade que ia se estendendo, né, indefinidamente. Você poderia ir completando, você poderia ter um conjunto de fábulas, de histórias que iam se conectando, e eu acho que a nossa própria vontade de construir livros com uma certa unidade temática, com uma certa unidade conceitual, eu acho que tem um pouco a ver com isso, com aquele conjunto de histórias que, no fim das contas, eles estão dizendo uma determinada coisa, ou eles querem dizer uma coisa específica. Então eu acho que tem um pouco a ver também com essa origem. Mas não é que você não dê para desfrutar. Eu já vi também alguém dizer assim, que no conto você tem que ter um só foco narrativo, que a grande característica do conto é essa, que ele tem um foco narrativo e não tem outro. E aí durante um tempo eu até pensei isso, até que eu li Dentro do Bosque, do Akutagawa, e isso acabou comigo, que é exatamente um conto, não sei se vocês já leram, que ele vai narrar a história de um assalto e um assassinato que acontece dentro de um bosque, e ele começa... vão falar para um comissário de polícia, e começa o ladrão falando, depois a mulher que foi assaltada, depois um monge que passava pelo lugar, até que eles chamam um médium para o cara que morreu contar a versão. E cada versão que é contada, sobre o ponto de vista de cada personagem que vai se encontrando ali, é completamente diferente uma da outra. E aí o conto é exatamente essa soma de pontos de vista diferentes, e aí você acaba quebrando um pouco esse foco, e isso eu também acho que é fantástico. Tem um outro conto também que eu me lembrei agora, do Julio Ramon Ribeiro, que é um dos contistas que eu mais amo na vida, que é o Urubu Sem Pena, que narra a história de dois meninos que acordam e saem de madrugada pela cidade para disputar o lixo junto com os lixeiros, com os garis, coisa e tal, para poder alimentar um porco que um avô brutal que cuida deles alimenta, né? E esse porco tem uma fome cada vez mais voraz, tal. E aí o Julio consegue manter essa tensão inteira, e obviamente você aprecia o conto inteiro, não tem um trecho que você não aprecie, mas ainda assim eu ainda consigo contemplar essa ideia de que, de uma certa maneira, o leitor do conto, ou mesmo o autor do conto, ele tenta criar uma tensão para fisgar esse sujeito do início ao fim. Não que o do romance não faça isso, mas eu acho que o do romance, se ele perde um pouco o ritmo, se ele perde um pouco o fluxo, se ele abre outras vertentes, outros caminhos, se ele coloca histórias, ideias paralelas, isso funciona ali. E eu não sei se isso funciona muito bem no conto. Não sei se vocês entendem. Entendo, concordo até. Esse do Akutagawa, eu lembro, tem bastante tempo que eu li. É no mesmo livro que está o Senin, não é isso? Isso. Eu lembro desses vários pontos de vista que vão aparecendo, assim.
Eu acho assim, por isso que é interessante a gente não tomar essas pessoas, né, que autores ou mesmo críticos assim têm sobre o conto, não tomar como regra, porque a gente sempre vai encontrar uma exceção e às vezes uma exceção bem feita, né, daquilo que é apontado. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando que conto não pode ter digressão, que digressão é uma coisa do romance, sabe? Então, aquela coisa assim, você começar a narra aquilo ali de uma forma mais concentrada, não pode ter muito desvio e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa absolutamente quebrável, assim, sabe? Pode ser que a pessoa faça tanto desvio que influencie naquela concentração que o conto precisa de ter. Eu, por exemplo, tomando esse conto aí que você falou como exemplo, não perde, esse conto não perde a coesão. Apesar de ter visões completamente diferentes sobre a mesma coisa, tudo ali está girando em torno de um núcleo. Então eu vejo muito isso também assim, no conto contemporâneo, de quebrar um pouco aquela forma clássica da linearidade, do princípio, meio, fim, ou então uma cena que está desembolando ali, no aqui e agora, e pronto, e pancada. Mas também tem o conto que o núcleo está no centro e às vezes as coisas vão girando ao redor desse núcleo sem perder a concentração, sabe? Como se fosse um átomo, sei lá. Uma coisa que parece um mosaico, mas ao mesmo tempo tem uma concentração forte de conto mesmo. Gente, parece que agora, desde o ano passado, mais ou menos um ano e meio, mais ou menos pra cá, a gente tem visto uma espécie de revival do conto, né, no Brasil. Tem tido aí o lançamento de diversas obras de contistas nacionais, tem todos os contos da Clarice, você tem todos os contos do Monteiro Lobato, do Caio Fernando Abreu, mais recentemente da Lígia Fagundes Telles. Então parece que as pessoas voltaram a olhar para o conto, e aí quando eu falo isso, estou falando aqui especificamente das grandes editoras, porque a gente sabe que as editoras indies, que as editoras menores, como a Patuá, aí vem lançando livros de contos a vida inteira, praticamente todo conto nacional contemporâneo, ele tá nessas editoras pequenas, mas parece que as editoras grandes agora meio que descobriram, tá uma espécie de revival, estão publicando gente além do Rubem Fonseca, do Sérgio Santana, por exemplo. Então, além desses contos reunidos, a gente também teve um boom aí, como uma das obras mais vendidas até do que o último do Paulo Coelho, que foi o Giovanni Martins com o Sol na Cabeça. Então a gente tem visto, e parece que o conto voltou a essa cena mainstream. Como é que vocês enxergam isso? Acho que ruim não tem como ser, porque quanto mais conto, mais chance de sair um conto muito bom que a gente vai descobrir, vai ficar, caramba, que incrível, né? Eu espero que continuem com isso, porque a maior parte do público leitor, eu acredito, não tem contato com editoras menores, editoras independentes, e talvez através de editoras maiores republicando contos de outros autores já mais consagrados, isso abra o caminho para as pessoas se familiarizarem com o gênero do conto e começarem a buscar em outros locais, como através de editoras menores, editoras independentes. E até porque os contistas brasileiros, mesmo os já consagrados dentro da sua área, eles não são tão consagrados dentro da literatura brasileira de um modo geral, é o que me parece. Assim. Sempre existiu, ao meu ver, pelo menos, uma espécie de hierarquia na literatura brasileira, pelo menos, entre o romance e o conto, né? Como a gente estava falando no começo do episódio aqui, com esse revival, as chances do pessoal... Inclusive, eu tenho notado que as pessoas têm buscado mais contos, têm se interessado por mais contos, e tem se tornado uma forma de leitura que desperta o interesse das pessoas, e isso é uma coisa que até uns 5 anos atrás, talvez, eu não via acontecer. Agora, não sei se vocês percebem a mesma coisa, mas está rendendo mais. Assim. Eu percebo. Eu vejo muitos livros de contos saindo, né? Às vezes um determinado autor recebendo um reconhecimento, um novo autor, e você vai olhar esse novo autor, ele não é romancista, ele é contista, né? Uhum. E ao mesmo tempo, assim, vem muita coisa a reboque, né, com isso. Assim. A gente vê autor e autoras de editora grande reclamando que, nossa, todo mundo escreve no Brasil, né? Aquela coisa assim. Comentário assim, na principal feira literária do país. E assim,
E isso, assim, é uma quebra de privilégio, assim, espetacular, sabe? Espetacular mesmo, porque a gente sabe que até uns anos atrás, assim, sei lá, se a gente voltar 10 anos no tempo aí, se bobear, é muito recentemente, assim, que as editoras índias, né, as editoras independentes estão ganhando força. Então, o acesso de novos escritores a essa maneira, né, a publicação era muito restrita. A pessoa ou entrava numa editora grande ou escrevia e guardava na gaveta. Então, assim, as editoras independentes, e eu acho que é aí o que mais incomoda, além delas darem essa oportunidade, né, para novos autores, de uma forma que enxerga melhor a diversidade dos temas e dos contistas e romancistas, enxerga de uma forma muito mais ampla que as editoras maiores, elas estão tendo um reconhecimento, não só dos leitores, mas da crítica também. Então a gente vê aí todo ano editores independentes ganhando prêmios importantes e chamando atenção aqui e ali. É claro que isso vai incomodar, né? Pessoas que até bem pouco tempo atrás faziam parte de um grupo muito restrito. E assim, é lógico que eu não vou generalizar e dizer que tudo que está saindo me agrada. Até porque às vezes a questão do gosto é meio subjetiva, né? Uma coisa pode me agradar e não agradar uma outra pessoa que também seja um leitor exigente e tudo mais. Mas eu vejo muita coisa boa surgindo nesse meio de novos autores. Talvez a gente possa citar uns exemplos aí depois, né, Ivan? Pode ficar à vontade, Edu. Se quiser já ir citando, vai falando. Tudo bom. Beleza. Beleza. Bora então. Mas enfim, para comentar livro de contos, né, que eu li assim recentemente. Fala aí. De janeiro para cá, dezembro para cá, por aí. A Cynthia Krieler, cara, é uma escritora que eu gosto muito. Ela publicou um romance recentemente, e antes desse romance ela publicou 2 livros de contos pela Patois. E o segundo eu fui ler agora, né, em janeiro, que é o Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa. E é um livro assim, que me impressionou muito. São contos curtinhos, de 2, 3 páginas, conto-cena. E o que me agrada muito nela, nos textos dela, é que muitas vezes ela usa a terceira pessoa, mas é aquela terceira pessoa colada no personagem, sabe? Aquele discurso assim, indireto, livre que entra e sai da cabeça do personagem o tempo todo. E são personagens assim, sempre em situações extremas, muitas mulheres, crianças sofrendo algum tipo de abuso. Então é como o próprio nome diz mesmo, assim, é um livro forte, né? Alguns pontos meio pesados, né? E como o título fala, na escuridão não existe cor-de-rosa, mas assim, uns textos assim, que são muito expressivos. Muito bom esse livro, gostei demais. Da Patois, esse é da Patois. Outro que eu gostei muito, esse lançamento, e também da Patois, é o Perifobia. Esse nome é Perifobia, da Lília Guerra. E são personagens, como o nome indica, assim, periféricos, moradores de favela. E assim, o conto vai construindo enredos assim, em cima de dificuldades, dos relacionamentos desses personagens e de conflitos, assim, sabe? Os conflitos não só esses conflitos básicos assim, da condição humana, seja morte, maternidade, o que for, mas também assim, da condição social, sabe? Conflito de classe mesmo, assim. E uma coisa que eu vi nesse livro que eu acho muito raro assim, de ver, né? É que ele consegue, e isso aí me lembra até um pouco os russos, né? Que ele consegue pegar um pouco da dinâmica social, sabe? Do Brasil. E de uma forma muito literária, assim, sabe? Uma forma mais aprofundada mesmo. E a periferia dela, esses personagens dela são muito humanos, muito verdadeiros, assim, e é uma periferia muito real, assim, muito viva mesmo. São 2 livros que eu li recentemente. Isabu, o que é que você está lendo recentemente? O que é que você leu aí de contos que te chamou a atenção? Recentemente eu li As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Enriquez, que eu acho que eu cheguei tarde para a festa, porque
E parecia que todo mundo já tinha lido Mariana Enriquez, menos eu. Eu não sabia nem que existia. De alguma forma, isso passou batido por mim. E tanto que eu falei, caramba, eu li ele. Calma. E é interessante porque a Mariana Enriquez, ela é argentina, acho que eu comentei. E ela, esse gênero fantástico, era composta exclusivamente por autores homens. E eu pensava, caramba, cadê as mulheres escrevendo fantástico? Será que não tem? Será que tem? E aí eu descubro Mariana Enriquez e eu descubro uma literatura incrível, uma contista muito talentosa. E ela lida com questões sociais, ela lida com o terror, falando dessas questões socioeconômicas mesmo. Ela vai ambientar os seus contos em favelas, ela vai tratar de escravidão infantil, de certa forma. E eu fiquei sinceramente impressionada com tudo que eu li dela. E dentro do... Agora, a única autora que eu conhecia, além dela, assim, nesse gênero, aqui no Brasil, era Socorro Racioli. E eu li até recentemente um livro dela, Cabeça de Santo, e eu fiquei impressionada com... Já não é conto também, já estou me distanciando da questão, mas comecei a falar em Mariana Enriquez, lembrei de Isabel Allende, é uma escritora também fantástica. Isabeau, você não conhece a Helena Garro, que é considerada a mãe do realismo mágico? Se você não conhece, te recomendo a Helena Garro. Rapaz, não conheço. Ah, pois eu te recomendo. Não conheço, quero conhecê-la. E é uma grande contista. Saiu recentemente, inclusive, no Brasil, um livro dela que é As Lembranças do Porvir. Eu não lembro qual é a editora, mas é uma editora diferente, uma editora pequena, nova, e o livro é lindo. E quem me recomendou, inclusive, foi o Marco Severo. Tem a Silvina Ocampo, que também... Você mandou o conto dela. Ah, Silvina, conheço. E tem a Helena Garro, que é uma mexicana, né, que era dessa trupe também, e é considerada como a mãe do realismo mágico, ela normalmente é chamada assim. Isso é uma lacuna na minha educação literária mesmo, isso aí eu não tenho nem vergonha de admitir. Quando a pessoa chega e fala, tem essa autora, né? Na minha também. Caramba, tem essa autora, velho. Eu a descobri recentemente. Correndo atrás agora. Eu a descobri recentemente, inclusive nem cheguei a ler o Lembranças do Porvir. Recentemente eu li 3 livros de contos, que foi o Enfim Imperatriz, da Maria Fernanda Elias Poglio, eu acho que é isso, que é da editora Patuá. Eu achei bem bacana, ele foi vencedor do Jabuti, inclusive. Confesso que fiquei com um certo desconforto em relação à linguagem, muito certinha, muito bonitinha. Acho que eu cheguei até a trocar alguma ideia com o Edu a respeito desse livro, ele também leu. E isso me provocou um certo incômodo. Não que o livro seja ruim, pelo contrário, o livro é muito bom. Tem contos que são incríveis, tem agora que eu tô lembrando, que é a da Geni, que eu achei um conto bem emblemático. Ele fala um pouco sobre essa questão da violência contra a mulher e coisa e tal. Eu li também um da Cidinha Silva, deixa eu ver, só conferir o nome da autora, mas é isso mesmo, Cidinha Silva, Um Exu em Nova York. Ouvi falar. É um livro bem curtinho da editora Palas, inclusive a parte de trás, a contracapa é da Maria Valéria Rezende, a indicação. Então são contos bem curtinhos, nesses de 2, 3 páginas. Alguns dos contos falam um pouco sobre essa questão dos desejos lésbicos de algumas dessas personagens, e praticamente todos os contos têm uma relação com as religiões de matrizes afro brasileiras, então é bem interessante a questão do Exu aparecendo como sendo uma personagem, como sendo protetores e tal. É impossível de ler sem o glossário que tem no final. Então você tem que ficar indo e vindo, pelo menos pra mim, porque eu não conhecia vários dos termos que eram usados e que são usados aí, eu acho que alguns de origem iorubá e enfim. Mas é um livro bem bacana, bem legal nesse sentido. Só é chato realmente essas idas e vindas que você vai por ignorância que a gente tem dessa cultura. E li também o Angu de Sangue, do Marcelino Freire, que é um livro de contos antigo do Marcelino, que é um livro do Marcelino. Quem já leu Marcelino Freire
vai entender o que é isso que eu tô falando. Então tem sempre essa relação com as personagens que são muito marginais, que estão sempre ali marginais, que eu tô falando, a margem da sociedade. O Marcelino falou uma coisa que é bem interessante, ele disse que escreve pelo grito, né? Escreve para aqueles que gritam, aqueles que sofrem e tal. Então tem muito disso. Toda aquela rítmica dele que lembra muito as ladainhas do Nordeste e tal, e isso é bem específico, bem característico dele. Apesar de não ter sido o livro dele, dos que eu já li, que eu mais gostei, é um ótimo livro. É um livro bem bacana, bem Marcelino Freire, bem no estilo dele. Então, se você curte Marcelino, Angu de Sangue, se você ainda não leu, como era o meu caso, você vai gostar. Há um livro dele que eu gostei mais, que é o Recife, em termos de conto, e o Nossos Ossos é muito bom, tá? E não recentemente, mas não sei se vocês leram, mas vale muito a pena ler os contos da Beatriz Bracha. São ótimos contos também, tem muita coisa bem bacana que ela escreve. Mas enfim, eu já falei demais, gente. Era mais para vocês falarem do que eu para falar. Eu queria agradecer a vocês dois, o Eduardo Sabino e a Isabu. Como todas as coisas precisam chegar ao fim, né? Estamos chegando ao fim desse papo. E eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês e os devidos jabás. Onde é que a gente pode encontrar os livros de vocês para comprar? Onde é que as pessoas estão ouvindo podem adquirir esses livros? Onde é que acham vocês? Se vocês têm redes sociais, se essas redes sociais também são acessíveis, né? Tem isso. Como é que acham vocês? Por uma questão de delicadeza, vou começar pela Isabu. Isabu, faça aí suas considerações. Então, primeiramente agradecer demais a Ivandro, uma conversa muito massa. E meu jabá, vamos falar do meu jabá, né? Que quem quiser adquirir o livro pode vir falar comigo ou pode ir no site da Editora Escaleiras, que é editoraescaleiras.com.br. Apoie a Editora Escaleiras, porque ela é uma editora bem pequena, mas ela faz um trabalho fantástico. Então, assim, lá tem livro também da Maria Valéria Rezende, tem outros livros incríveis de poesia, tem até um romance, tem até outros de contos e tal. E quem quiser me achar nas redes sociais, no Instagram, que é onde eu mais falo a respeito de livros, onde eu mais publico com notícias de que chegaram novas remessas. Como o meu nome é muito esquisito, eu prefiro só auxiliar a encontrar no Instagram, que é só procurar Isabu, e você vai aparecer lá, Isabu Quintieri, esse nome estranho aí, você vai lá e segue, e lá estarei eu. E é isso. Bom, pessoal, agradecer também ao Ivandro pela oportunidade. Foi uma conversa muito boa e boa sorte aí, Ivandro. Tomara que o seu podcast comece a se consolidar e cada vez mais o Lavadeiros de São Francisco. Vamos parando por aí, né? E, olha, meu livro, Naufrágio Entre Amigos, foi lançado em 2016 pela Patuá. Dá para ser comprado no site da editora. Agora eu não vou ter o endereço certinho, mas só jogar no Google que você já cai direto. O primeiro link é o link da editora. E a editora também está vendendo o livro na Amazon. Também é fácil de achar por lá. E na dúvida também pode mandar inbox. Nas redes sociais eu estou no Facebook. Só jogar lá meu nome e me perguntar sobre o livro e eu indico. E é isso, gente. Obrigado aí pela conversa, foi muito boa. Gente, eu que agradeço, Isabu, obrigado, Du, obrigado. Inclusive a paciência de vocês gravar de novo, porque a gente perdeu a gravação. Não, o bom é que isso é uma coisa totalmente diferente, né, cara? Tá aí mesmo. Isso é bom. Eu acho que foi melhor se até. Se tiver uma terceira, vai ser totalmente diferente de novo. Vai. Eu acho que tem que fazer A gente vai fazer o conto 2, round 2, né? Fazer por trás das câmeras umas recortes Tem mais que sobrou do primeiro podcast. Vou colocar algumas coisas. Quem sabe na hora de editar eu não ponho algumas coisas. Pois é. Gente, foi muito bom, muito legal. Quero agradecer muitíssimo a vocês e também dizer que eu, o Edu, o Isabu estamos na antologia F de Verdade, que foi organizada aí pelo Bruno Ribeiro e que está disponível para download gratuito lá no site do Literatura BR. Então você pode procurar lá F de Verdade e você vai encontrar. Ou então pode me pedir lá ou no Instagram do Lavadeiras do São Francisco, lá
no meu Instagram, você pode me pedir o link que eu te passo a qualquer hora e a qualquer momento, você dá uma conferida. Além de mim, do Edu e da Isabu, também tem conto do Bruno Ribeiro, do Tiago Germano, tem poema da Débora Gil Pantaleão, tem conto do Marco Severo, da Deise Luna Freire, da Cíntia Kremlin, que o Edu mencionou o livro dela aqui. Enfim, tá uma galera muito boa que está reunido nessa coletânea para falar um pouco sobre esse cenário político que se desenhou ali no fim de 2018 com as últimas eleições presidenciais, e a gente tá colocando ali as nossas impressões, colocando como é que a gente vê, como é que a gente enxerga cada uma dessas coisas. Então tem muita coisa boa, muita poesia bacana, muito conto bacana também por lá. Eu queria também fazer uma pequena errata. No episódio anterior eu falei de um estudo, falei que tinha sido ano passado, mas ele tem um pouquinho de anos a mais. O Wander Shirukaia chegou aqui e deu uma corrigida e falou, esse estudo eu acho que é 2005, eu devo estar errando de novo, então no próximo episódio vai ter uma nova errata. Errata da errata. Enfim, eu sou péssimo com dados. Mas enfim... eu quero agradecer também você ter ficado até aqui, né, ouvindo o nosso papo, e a todos vocês que têm acompanhado, que têm curtido, que têm compartilhado os nossos episódios e têm feito com que essa roda de lavadeiras cresça cada vez mais, e a cada novo episódio ela tenha mais gente, vai juntando mais gente em torno aqui desses papos a respeito de literatura, de escrita, enfim. Um beijo grande, um abraço a todos vocês. Edu e Isabu, mais uma vez, muito obrigado, e até o próximo mês com o nosso próximo episódio.